Olá pessoal, continuando o vídeo anterior, hoje nós vamos falar como lidar com o vazio e com o sofrimento que se apresenta em nossas vidas. Nós vimos que o ser humano tem a capacidade de ir além de si. E essa capacidade, por algo ou por alguém, podemos chamar de transcendência. Ele sai de si, transcende, sai de si mesmo. Essa capacidade dá um sentido para a vida. Nós vemos o que somos e almejamos, colocamos uma meta para o que devemos ser. E esse sentido e essa busca de ser melhor, de crescer, leva à plenitude, que, como já vimos, corresponde à felicidade humana. Agora, quando o ser humano busca apenas o próprio prazer, fugindo do que custa ou buscando só sua satisfação, reage apenas por condicionamentos ou busca satisfazer as suas próprias necessidades e o que importa é unicamente a sua realização pessoal. Nós temos o egocentrismo, onde para a pessoa só ela importa. Esse egocentrismo tira o panorama do que eu devo ser. Então, não tenho um sentido que me leve ao crescimento. Muito pelo contrário, não irei me tornar uma pessoa melhor. Com isso, eu não chegarei à felicidade e dentro de mim estará um vazio. Um vazio que se manifesta por vícios, diversos tipos de vícios, alguns bem comuns e presentes nas nossas vidas. Vícios em mídias sociais, vícios relacionados com computadores. Também temos a agressividade como manifestação desse vazio, aonde eu não respeito o outro, aonde eu não reconheço o valor do outro, além de não ter um respeito a si próprio ou uma autoagressividade que se manifesta pela depressão, pela tristeza. Como nós mesmos causamos esse vazio em nós pela falta de um sentido, nós podemos recuperar isso. Nós podemos voltar atrás nessa situação, bastando para isso buscar um sentido para a vida. Essa busca de sentido que nos levará à plenitude. Dizia Viktor Frankl: nenhum outro animal jamais se preocupou com o fato de que sua vida tivesse ou não significado. Mas o homem, sim. O ser humano se preocupa com qual é o significado da sua vida. E isso é evidente, mostrando como pessoas sentem esse vazio se expressando pelas formas que eu acabei de colocar. E quando buscamos, quando temos um sentido que dá esse significado, um significado que inclusive guia o sentido para a nossa vida, nós resolvemos esse problema do vazio existencial, do vazio interior. Todos nós deveríamos parar e pensar: qual é a razão da minha vida? Por que eu vivo? Para quem eu vivo? Como estou vivendo em relação a essa razão, a esse motivo que guia a minha vida? Primeiro, eu tenho essa razão, eu tenho esse motivo? E como ele se manifesta, essa busca no dia a dia? A busca do sentido, por esse motivo, por essa razão, gera uma dinâmica no ser humano. E essa dinâmica gera uma força para viver, uma força motivadora, uma força para realizar os projetos e ações, uma força de enfrentamento das condições adversas e do sofrimento, como vamos falar um pouquinho mais adiante. Uma força para superar as dificuldades do dia a dia e da vida. Essa busca gera essa dinâmica, gera uma força
que nos movimenta e que nos preenche. Agora, buscar. Buscar é um verbo ativo. Eu preciso buscar. Então, essa busca do sentido precisa de uma decisão. Eu quero. Se eu não quiser, não irei buscar, irei cair no vazio. Agora, o primeiro ponto é a decisão. Eu quero. O segundo é a atitude. Então eu vou. Eu quero e eu faço. Eu preciso me decidir por buscar esse sentido na minha vida e viver de acordo com ele através das minhas atitudes. A vida é uma tarefa que me é dada. Eu tenho que ir atrás. Não é só viver e deixar a vida passar, os anos passarem. Isso vai se refletir no vazio com o passar do tempo. A vida é uma tarefa em que eu preciso me decidir cumpri-la e tomar atitudes para isso. Que atitudes? Buscar formação humana, que é o que todos nós estamos fazendo aqui nessa série de vídeos. Com essa formação humana, eu vou contemplar a realidade das coisas, o que as coisas são e como devo agir como ser humano. E também atitudes de transcendência, ou seja, voltados para o outro. Não buscar a própria satisfação, não buscar o próprio prazer, fugir do que custa, viver voltado para si mesmo, transcender, viver para o outro. E como podemos viver essa busca do sentido? Podemos colocar aqui 3 pontos em relação a isso. Primeiro, dando algo de si. Segundo, recebendo algo. Em terceiro, mudando a si mesmo. Vamos entender cada um desses 3 pontos, falar detalhadamente e deixar eles um pouco mais claros o que eu quero dizer em relação a isso. Em primeiro lugar, dando algo de si. Nós devemos dar algo para as pessoas, para o mundo, para a sociedade. Através disso, eu mostro inclusive para mim mesmo, que eu tenho importância na sociedade, que eu tenho importância no mundo e que eu posso fazer algo, não só posso, como devo. Quando eu dou algo de mim, principalmente no trabalho, aqui nós vemos a importância do trabalho. Muitas pessoas encaram o trabalho como um fardo. Outras encaram o trabalho apenas como uma fonte de renda. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para poder satisfazer as minhas necessidades. De novo, voltamos ao egocentrismo. Eu, as minhas necessidades. E depois, passado um tempo, vou me aposentar e aí sim eu vou aproveitar a vida. Por enquanto eu tenho que trabalhar. Então não, o trabalho não é apenas uma fonte de renda. O trabalho é algo que fazemos para modificar o mundo. Modificamos o mundo ao nosso redor. Nós damos nossa contribuição para o mundo, para os outros, para a sociedade. É assim que eu devo encarar o meu trabalho, não apenas como um fardo ou como apenas um ganho de renda. Também o trabalho modifica a nós mesmos. Nós ganhamos virtudes. Um assunto que eu estou prometendo para vocês que nós vamos tratar, é um assunto importantíssimo, nós vamos tratar sobre as virtudes um pouquinho mais para frente. Mas nós nos tornamos pessoas melhores através do trabalho. Não importa o que você faz, não importa o seu trabalho. Todo trabalho é digno, importa como você faz. Lógico, né? Estou aqui falando de trabalhos honestos.
Não dá para dizer que o assaltante se torna uma pessoa melhor fazendo bons assaltos. Mas todo trabalho, não existe hierarquia de importância de trabalho pelo que a pessoa faz. O importante é como a pessoa faz. Olhando que ela pode dar algo de si para modificar os outros, modificar a sociedade, modificar o mundo e modificar a si próprio. Então, quando falo de dar algo de si na busca do sentido da vida, devemos entender e pensar no sentido do trabalho. Como eu vejo o meu próprio trabalho? E se você é um estudante e pensa, mas eu não trabalho, eu só estudo, muito pelo contrário, esse também é o seu trabalho. Como eu falei, o trabalho não é uma fonte de renda apenas. Então, se você é um estudante, inclusive paga para estudar, paga as mensalidades, esse é o seu trabalho. Você está modificando a si próprio, não só ganhando conhecimento, mas se tornando uma pessoa melhor. E modificando o mundo, crescendo como um futuro profissional que influenciará muito. Se você realiza apenas trabalhos domésticos na sua casa, também esse é o seu trabalho voltado para a sua família. Qual é o sentido do trabalho? O sentido do trabalho não é apenas ganhar dinheiro. O sentido do trabalho é modificar aos outros, ao mundo e a si próprio. Devo pensar nisso em relação ao sentido que tem a minha vida. Um outro ponto, recebendo algo. Eu também devo receber algo. E para receber, eu devo estar aberto ao outro. Quando eu sou egocêntrico, me fecho em mim mesmo, eu não estou aberto para receber algo. Quando eu olho para o outro, eu tenho a possibilidade de reconhecer a riqueza do outro, do que o outro pode me acrescentar como pessoa. Eu devo acolher ao outro como ele é e respeitá-lo. Através do respeito, do reconhecimento da importância do outro. Todos nós podemos e devemos crescer nesse contato com a outra pessoa. Então, quando eu falo de recebendo algo na busca do sentido da vida, eu devo pensar no sentido que dou para o amor ao outro. Qual é o sentido do amor? Isso vale não só para relacionamentos, mas para qualquer interação com o outro. Como eu vejo o outro? Qual é a importância que eu dou para o outro? Eu reconheço que todo mundo pode me acrescentar algo, todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Ou, quando eu penso em relacionamentos, eu penso no outro apenas como uma fonte de satisfação das minhas necessidades e até dos meus prazeres. O outro, ele é importante para mim só porque me dá benefícios. Eu tenho alguns interesses que são preenchidos por essa série de amigos que eu tenho e por isso eles são meus amigos. Será que é essa a base do meu relacionamento? Ou eu estou me relacionando com essa pessoa porque é muito agradável, ela é muito agradável. Eu não estou falando aqui só de prazer sexual. Estou falando de prazeres diversos. Enquanto o relacionamento está bom, está agradável, eu mantenho. A partir do momento que começou a custar, que o outro já não me satisfaz mais, eu descarto. Ou vou buscando outras satisfações em outras pessoas. Qual é o sentido do amor que tem esse relacionamento interpessoal na minha vida? Isso é muito importante na busca do sentido. Estar aberto para receber algo de alguém. E o terceiro ponto é mudar a si mesmo. Quando falamos em mudar a si mesmo, todos nós enfrentamos
enfrentaremos situações limites. Todos nós devemos aprender a lidar com o erro, lidar com a culpa e situações mais extremas, inclusive, lidar com a dor, com o sofrimento, lidar com a morte. O sofrimento, ele está presente na vida de todos, independente de como você vive a sua vida. Vivendo ela de uma forma boa ou de uma forma ruim, todos irão conviver com o sofrimento, porque essa é uma realidade da vida humana. E nesse enfrentamento, nesse lidar com o sofrimento, nós podemos crescer. Existe aqui uma possibilidade de crescimento perante o sofrimento. Ou eu posso desmoronar. São duas atitudes, digamos, dois pontos extremos que podemos ter em relação ao sofrimento. Em relação a esse último ponto, o sentido do sofrimento, precisamos entrar um pouquinho mais em detalhes nesse assunto, pois é um assunto um pouquinho mais complicado. O sofrimento. O sofrimento, ele pode ser causado por nós mesmos, nós podemos causar sofrimento em nossas vidas, ou ele pode vir como algo que faz parte da natureza humana. Todos irão lidar com o sofrimento. Em relação ao primeiro ponto, sofrimentos que são causados por mim mesmo. Quando eu causo este sofrimento em mim? Em primeiro lugar, quando eu não tenho um sentido para a minha vida. Se eu não tenho sentido para a minha vida, se nada me guia, se eu não busco esse crescimento em plenitude, iremos gerar um vazio. Esse vazio que irá se manifestar pelos vícios, pela agressividade, pela depressão. Então iremos gerar sofrimento, iremos tentar nos entorpecer através de diversas coisas, tentaremos com elas preencher esse vazio, iremos viver em nossa vida uma violência contra os outros, e eu não estou falando só de violência física, falei isso um pouquinho no vídeo anterior, quando eu não trato o outro como ele deveria ser tratado, com a dignidade que toda pessoa tem, e até uma violência contra si mesmo, através da autoagressão. Essa depressão se manifesta desde uma tristeza até autoagressões mais graves. E o segundo ponto, que nós podemos gerar sofrimento em nossa vida. Em primeiro lugar, porque não temos um sentido e vivemos um vazio, e esse vazio causa sofrimento. E em segundo lugar, quando contrariamos a natureza das coisas. Quando contrariamos a natureza das coisas, o que as coisas são, nós geramos o sofrimento. Bom, deixa eu explicar um pouquinho mais esse ponto. Temos aqui no canal, na playlist de formação humana, um vídeo anterior, aliás, 2 vídeos, em que eu falo sobre a verdade. Um primeiro vídeo onde eu mostro dentro da filosofia algumas correntes que defendiam a verdade como relativa. E ao longo do vídeo eu não só explico rapidamente essas correntes, quanto mostramos no final do vídeo quais são as consequências de viver um relativismo. Num segundo vídeo, mostrei as correntes filosóficas onde defendem, onde mostram a verdade como uma propriedade do ser. As coisas são em si. Existe uma verdade que pode ser alcançada através da ciência chamada filosofia. Também essa questão de filosofia e ciência está logo nos primeiros vídeos, quando nós começamos a formação humana. E essa verdade está no ser,
Não depende de quem conhece, cabe a nós conhecermos as coisas. Se você não assistiu esses vídeos, vale a pena voltar lá, aqui na playlist de Formação Humana, no canal, e buscar esses 2 vídeos sobre a verdade, logo no comecinho dessa playlist. Ou seja, o ser humano, ele é em si. Não importa o que as pessoas pensam, o que deveria ser o ser humano. Nós temos uma realidade, o que é o ser humano. E essa realidade fundamenta a dignidade humana. Nós precisamos entender o que é o ser humano e quando entendermos essa realidade, o que é o ser humano, quais são as suas características como ser que estão presentes nele, iremos acabar com preconceitos, iremos acabar com discriminações, porque iremos entender que todas as pessoas são iguais em si mesmas. E isso a filosofia nos mostra quando temos a verdade como algo alcançável. Se temos a verdade como relativa, então eu posso julgar que determinada característica torna um ser humano inferior a outro, e isso fundamenta um possível preconceito. Bom, mas nós vimos que esse relativismo é algo muito ruim e algo que não pode corresponder à verdade. Agora, eu preciso buscar a verdade. Irei buscar através da formação humana. Mas muitas vezes eu não quero aceitar essa verdade, porque essa verdade irá me obrigar a mudar de vida ou mudar algumas atitudes. Então eu contrario a natureza do ser. E quando eu contrario, quando eu faço algo que eu não deveria fazer, porque eu não quero reconhecer aquilo como uma verdade, que como diria Platão, verdade conhecida é verdade obedecida, eu gero sofrimento na minha vida. Por exemplo, em vez de chamar preguiça de preguiça, eu digo, não, eu preciso me poupar. Eu estou me poupando aqui. Eu estou contrariando uma realidade. Eu devo lutar contra a preguiça. Isso não é se poupar. Mas se eu não encaro dessa forma, qual é o resultado? Nunca conseguirei nada na minha vida. Irei ficar me queixando, mas eu não tive atitudes concretas, porque eu disse que estava me poupando. Também, se eu entendo o conceito de felicidade associado ao dinheiro, quanto mais dinheiro, mais felicidade. Também falamos no vídeo de felicidade essa relação. O dinheiro tem relação com a felicidade ou não? Se você não assistiu, volta lá no vídeo de felicidade. Esse ponto é bem interessante e importante. Mas se eu de uma forma errada associar dinheiro com felicidade, quanto mais dinheiro, mais felicidade, eu vou viver a ganância na minha vida. Vou cair no egocentrismo, onde eu farei tudo para conseguir o máximo de dinheiro possível. E qual é o resultado? Infelicidade. Um terceiro exemplo, se eu enxergo o outro como um objeto que deve me garantir uma satisfação sexual. Eu uso o outro para minha satisfação, como infelizmente muitos encaram outras pessoas como objetos de prazer. Qual é o resultado disso? O ser humano não pode ser tratado dessa forma, mas se eu contrario essa natureza, o resultado é a solidão. O resultado é o sofrimento. Então, se eu contrario a natureza dos seres, porque não admito aquilo como uma verdade, eu não quero seguir aquilo, eu irei trazer sofrimento para a minha vida. Essa é a importância de termos formação humana, entender o que é o ser humano. Então, esse é um primeiro ponto. Nós podemos trazer sofrimento para a nossa vida quando não temos um sentido e vivemos o vazio, ou quando contrariamos a natureza das coisas. Mas, um segundo ponto é que o sofrimento virá na sua vida independente de qualquer coisa.
pois o sofrimento faz parte da vida humana. E perante o sofrimento, nós podemos ter algumas atitudes. Podemos ter uma atitude de desespero ou uma atitude de resignação. Ou eu me desespero e desmorono, ou eu aceito, aquela história do aceita que dói menos. Eu me resigno. A fazer o quê? É isso mesmo e vamos tocar para frente, não tem o que fazer. Podemos citar aqui Arthur Schopenhauer, né? Toda a vida é só dor e sofrimento. Não, calma lá, né? Isso gera um desespero ou gera uma resignação. Não, não podemos ter essas duas atitudes. Existe uma terceira atitude em relação ao sofrimento. É ver uma oportunidade. Sei que isso parece um pouco estranho, mas vamos entender. Primeiro, o sofrimento, ele não é algo bom, mas já que ele vai vir, nós podemos ter uma atitude em relação a ele. O que é o sofrimento? O sofrimento, ele supõe um mal atual ou um mal futuro que irá acontecer quando perdemos algo querido. Olha, eu vou perder algo ou alguém, né, que eu gosto muito. Perdi atual ou vou perder futuro? Isso se refere a bens, não estou falando só de bens materiais, obviamente os maiores sofrimentos não se relacionam aos bens materiais, mas perder algo importante, como uma referência na nossa vida, perder alguém, perder a própria saúde. Ou eu perdi já, estou vivendo o momento atual, ou irei perder. Se eu perdi algo, ou se eu irei perder, surge o sofrimento. Porém, voltando ao começo do vídeo, o ser humano tem a capacidade de ir além de si, por algo, por alguém. Então nós temos aqui uma transcendência, novamente a transcendência aparecendo, por algo ou por alguém. E com essa perda, ou possibilidade de perda, eu posso ganhar. Sim, eu posso ganhar. Não é desejar o sofrimento, não é gostar do sofrimento, não é ver o sofrimento como algo bom, mas é encarar o sofrimento como um caminho para uma meta maior. Então, como lidar com o sofrimento na nossa vida? O sofrimento que vem quando não é causado por nós mesmos, porque se ele é causado por nós mesmos, vamos agir no problema aonde estamos trazendo o sofrimento para a nossa vida. Mas se ele veio, como lidar? Em primeiro lugar, aceitar que é algo real e próprio do ser humano. E nós devemos ter uma atitude perante o sofrimento. Uma atitude que não é de desespero e nem de resignação. Uma atitude positiva. Iremos fazer algo em relação ao sofrimento. Dizia Viktor Frankl: a doença me é dada como uma tarefa. Encontro-me com a responsabilidade do que vou fazer com ela. Aqui Viktor Frankl, grande psiquiatra. Muitas dessas ideias do vídeo anterior e desse estou tirando de suas obras. E ele é um autor que pode falar de sofrimento por toda a sua história de vida. De novo, falo, se você não conhece Viktor Frankl, vale a pena dar uma pesquisada. Inclusive, nas suas obras, dar uma lidinha, existem obras até curtinhas. Vale muito a pena conhecer esse autor um pouco mais a fundo. E aqui diz Viktor Frankl: a doença me é dada como uma tarefa, ou seja, eu posso crescer. Ele está falando de doença, mas podemos falar de qualquer sofrimento. Eu posso crescer. Eu não posso desmoronar o desespero, nem posso simplesmente aceitar, fazer o quê? Não posso fazer nada, isso acontece com todo mundo, a resignação. Não, eu posso fazer algo. Esse é o primeiro ponto. Aceitar o sofrimento como algo real, como algo presente na vida de todos e que eu devo fazer algo. Eu devo e posso fazer algo. O segundo ponto para lidar com o sofrimento, devemos ver o sofrimento como uma possibilidade de crescimento pessoal.
nós podemos crescer perante o sofrimento. E esse sofrimento vai nos trazendo plenitude. E essa plenitude está associada à felicidade. Um ponto claríssimo em relação ao sofrimento, quando estamos vivenciando um sofrimento, nós olhamos para as coisas de uma forma que realmente elas importam. O sofrimento nos mostra o valor das coisas, o valor das pessoas. Pessoas que estão sofrendo, que colocaram toda a sua esperança no dinheiro e vem agora, ou nos bens materiais, vem que isso não importa tanto assim. Ou pessoas que perderam entes queridos e viram a falta que fazem agora nas suas vidas, ou oportunidades perdidas de viver dando algo para essa pessoa e recebendo, como eu falei anteriormente, o sentido do amor, de mostrar o quanto essas pessoas eram importantes nas suas vidas. Então o sofrimento mostra o real valor das coisas, das pessoas, mostra o que importa. Então, o primeiro ponto é ter uma atitude em relação ao sofrimento, uma atitude de que eu posso e devo fazer algo. E o segundo ponto, o que realmente importa, eu posso crescer. Dizia Viktor Frankl, sofrer também significa crescer e amadurecer. O verdadeiro resultado do sofrimento é um processo de amadurecimento. Podemos crescer e podemos amadurecer muito. E isso também é evidente. Existem diversas histórias de pessoas que cresceram e amadureceram muito devido ao sofrimento presente em sua vida. Um outro autor, muito conhecido de alguns, possivelmente, C.S. Lewis, dizia: a dor eleva o homem por cima de si mesmo, ensina a distanciar-se de seus desejos rebeldes e caprichosos. A dor, parafraseando e traduzindo de uma outra forma, a dor mostra para o ser humano o que realmente importa. Deixe de olhar só para si. Deixe de dar um valor para as coisas que não têm valor e passe a valorizar o que realmente importa. E isso o sofrimento traz na vida das pessoas, desde que você não tenha uma atitude de desespero ou de resignação. E um terceiro ponto para lidar com o sofrimento. O sentido do sofrimento está na sua razão por algo ou por alguém. De novo, voltando a esse conceito de transcendência, de transcender por algo ou por alguém. Dizia Viktor Frankl, o sofrimento dotado de sentido aponta sempre mais além de si mesmo. Remete a uma causa por a qual padecemos. Em resumo, o sofrimento com plenitude de sentido é o sacrifício. Nós podemos viver o sofrimento por algo ou por alguém, dar um sentido, transcender, sair de si mesmo. Podemos colocar aqui como exemplo o amor dos pais por seus filhos. Pense nesses grandes exemplos, pense nos seus pais, o quanto eles ao longo da vida não se sacrificaram pelos filhos. Quanto não abriram mão de coisas, de prazeres, de satisfações, de projetos pelos filhos. Esses pais não desejam o sofrimento para suas vidas, não gostam do sofrimento, não gostariam de abrir mão de projetos, inclusive, ou de planos pessoais, mas abrem a mão sem pensar duas vezes, porque é por alguém, no caso por seus filhos. Então, devemos, em relação ao sofrimento, primeiro ponto, ter uma atitude frente a ele, diferente do desespero, da resignação, uma atitude eu posso crescer, é uma oportunidade, eu posso e devo fazer algo. Segundo ponto, eu irei ver o que realmente importa, eu irei crescer. E terceiro, eu irei pegar aquele sofrimento e sofrer por algo ou por alguém.
não dou só um sentido para a minha vida, como eu dou um sentido ao sofrimento. O sofrimento pode e deve ter um sentido por algo ou por alguém quando eu transcendo, quando eu saio de mim mesmo. Resumindo essa questão do sofrimento, o sofrimento ele pode ser causado por mim mesmo, posso trazer ele para a minha vida, ou eu posso estar sofrendo, já que isso faz parte da natureza do ser humano. Quando eu estou trazendo sofrimento na minha vida, quando existe um vazio existencial, então eu devo pensar, qual é o sentido da minha vida? O sentido por algo, por alguém. Sair do egocentrismo, não viver buscando apenas a própria satisfação. Um outro ponto em que eu posso estar trazendo sofrimento para a minha vida é quando eu vou contra a natureza das coisas. Por isso, buscar formação humana e buscar ser uma pessoa melhor, buscar a verdade. Agora, quando o sofrimento se apresenta na minha vida, como irá se apresentar ou se apresenta na vida de todo ser humano, eu devo lutar. Devo lutar, devo crescer como pessoa e dar um sentido por algo ou por alguém. Diante do sofrimento, eu deixo de ser vítima e passo a ser protagonista. Paro e penso, o sofrimento está aqui. O que eu posso fazer diante dessa situação? E eu me elevo, eu cresço, ganho plenitude. E, de novo, plenitude associada à felicidade. Eu posso ser feliz, inclusive, diante do sofrimento. Bom, e como seguir, então, esse caminho de crescimento, de ganho de plenitude, esse caminho aí da felicidade, como falávamos em vídeos anteriores? Como seguir essa tarefa de ser humano? Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. Por enquanto, resumindo, a busca da satisfação pessoal leva ao egocentrismo e, consequentemente, ao vazio. Esse vazio deve ser preenchido por um sentido para a nossa vida. A busca desse sentido parte de uma decisão firme, com atitudes concretas de ganhar formação humana e viver a transcendência. A vida pelos outros e não para si mesmo. Devemos dar algo de si, através do nosso trabalho, receber algo dos outros, vivendo o amor ao outro e mudando a si mesmo, dando sentido ao sofrimento. O sofrimento pode ser causado na vida por mim mesmo, pela vivência do vazio ou quando contrario a natureza das coisas. Mas ele também faz parte da vida de cada um de nós. Quando o sofrimento se apresenta, devemos ter uma atitude frente a ele, diferente do desespero ou da resignação. Devemos ver o sofrimento como uma possibilidade de crescimento pessoal e buscar o sentido deste por algo ou por alguém. O conceito da transcendência. Então, trataremos no próximo vídeo como seguir esse caminho para ganhar essa plenitude. Como seguir na tarefa de ser um ser humano melhor. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas ou via direct do Instagram. Devemos pensar, se reconheço o vazio em minha vida, entendo que esse pode estar sendo causado por viver apenas voltado para mim mesmo? Entendo que posso ser uma vítima ou um protagonista perante o sofrimento? Até a próxima, pessoal!